Existem novidades importantes sobre os dois reforços que a direção do Internacional busca e que a imprensa já tomou conhecimento nessa janela de transferências que abre no dia 18 de julho. Um centroavante e um zagueiro. O presidente Alessandro Barcelos deu algumas explicações e indicou algumas questões envolvendo a possibilidade do Inter investir em Mikael, do Salernitana, e em Adrielson, que agora está sem clube. Eu atualizo a situação de cada um dos jogadores, que tem sim uma grande possibilidade de jogar no Internacional, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre mercado de transferências e sobre novidades, sobre informações importantes que eu tenho sobre os dois alvos que o Internacional está procurando na janela de transferências e que acabaram vazando para a imprensa, tá? Um no ataque, a gente sabe que o Inter prioritariamente procura um centroavante, e aí o Mikael é um nome que já foi contatado e eu tenho alguns detalhes sobre a possibilidade do Inter ter este jogador. E o outro é o Adrielson, que não é exatamente de uma posição prioritária do Internacional. O Adrielson, zagueiro ex-Sport Recife, mas é uma condição de oportunidade de negócio que o Internacional está observando para rejuvenescer e reforçar um pouco o seu elenco, e o presidente Alessandro Barcelos também comentou en passant esses dois assuntos, tá? Eu começo falando sobre o Mikael, eu já trouxe aqui alguns detalhes dessa possibilidade de ele jogar no Inter. O Salernitana, que é o clube que ele defende na Itália, não quer mais contar com o jogador, liberou ele e o seu empresário para buscarem um novo clube para o Mikael jogar, porque o Salernitana foi obrigado a comprar o Mikael. Havia contratado o jogador por empréstimo junto ao Sport Recife, colocando uma cláusula que, se o clube ficasse na primeira divisão do futebol italiano, compraria por 3,5 milhões de euros o Mikael. Não utilizou o Mikael não deu certo por lá, fez apenas 7 jogos. Ainda assim, o Salernitana ficou na Série A do campeonato italiano. Ficando na Série A, o Salernitana teve que desembolsar os 3,5 milhões de euros e ficou com o jogador em definitivo, mesmo não querendo ter o atleta em seu plantel. O técnico já informou, o presidente já informou que ele vai jogar em outro clube, que ele tem que buscar outro clube. E o Inter, que já havia demonstrado interesse nesse jogador, em outras oportunidades, apareceu de novo e fez um contato com o empresário do jogador, através do William Thomas, diretor executivo de futebol do Internacional, que, sabendo da situação do Mikael na Itália, sabendo que o Mikael está procurando outros clubes, ligou para o empresário e falou: opa, o Inter está aqui, o Inter aceita negociar. E fez uma pré-condição de proposta, tá? Que é, vem por empréstimo sem custos, a gente não paga nada para o Salernitana, paga apenas o salário do jogador, que eu já trago o valor aqui de maneira exata, e aí a partir disso ele ganha uma vitrine aqui no Internacional para quem sabe ser revendido, e aí o clube recupera o investimento que fez nele. Essa é a ideia de negócio do Inter, e é uma ideia de negócio que muito provavelmente o clube italiano irá aceitar. Só que tem um outro detalhe ainda nisso, que é o Inter afirma, e o presidente usou essa expressão ontem também na entrevista coletiva na zona mista do estádio Beira-Rio, que o Inter está fazendo avaliações internas sobre os jogadores. Por exemplo, o Arangues era um jogador que o Inter tinha um pré-acerto, e em determinado momento o Inter viu que, a gente não precisa tanto do Arangues assim, é um jogador que não vai ser tão fundamental, vai ser muito caro, é melhor a gente debrear. E debreou, e o Arangues não vem. Então, mesmo que o Inter tenha feito uma pré-condição de proposta, não significa que ele vai jogar no Internacional, porque ele ainda está sendo avaliado pelo clube. O salário dele é de 80 mil euros, o que dá aí em torno de 420 mil reais por mês. Não é um salário alto, mas também não é um salário baixo. É um salário de um jogador titular do Internacional, mas se entende que ele, vindo para o Inter, ocupa essa vaga de titular, que era do Alexandre Alemão, que era do David, e que o Inter melhora um pouco a sua condição de briga por posição no setor do ataque com a possibilidade de vinda do Mikael. Conversas entre o Inter e o empresário do jogador devem acontecer nos próximos dias. Na próxima semana, provavelmente. E aí, a partir disso, o empresário do jogador leva a proposta do Inter em papel timbrado pro Salernitana. Se o Salernitana aceitar, o Mikael joga no Inter, tá? Mas a ideia é contrato de empréstimo até o fim do ano. Deixa eu falar sobre o Adrielson, tá? O Adrielson é uma situação um pouco diferente, porque o Inter teria que ter o jogador em definitivo. Porque ele está livre no mercado, ele não pertence a mais nenhuma equipe. Ele entrou na justiça contra o Al-Was dos Emirados Árabes, do Oriente Médio,
solicitando algumas questões contratuais que não foram cumpridas e conseguiu a rescisão contratual na Justiça. Conseguindo a rescisão contratual na Justiça, obviamente ele está livre para assinar com qualquer equipe. E o Inter, que já havia também demonstrado interesse nesse jogador em outros momentos, demonstra interesse agora. O grande ponto em relação ao Adrielson é a concorrência. É um jogador que desperta também o interesse de outros clubes do futebol brasileiro. É um jogador alto, um zagueiro jovem, 25 anos. É um cara que interessa bastante o Inter pelo perfil. Aliás, Adrielson e Mikael têm perfis parecidos, são jogadores que foram bem no esporte, foram para o exterior, acabaram não rendendo tanto assim e podem voltar agora. O Inter deverá sentar com o empresário do Adrielson para saber as condições de negócio. Essa negociação está um pouco mais atrasada em relação à negociação do Mikael, mas sim, é uma negociação bem possível. O presidente Alessandro Barcelos deu uma pista disso ontem na entrevista coletiva na Zona Mista. Ele disse, olha, não estamos procurando o zagueiro, mas obviamente a gente está atento no mercado. Se surgir uma oportunidade boa de um jogador do nosso perfil, a gente pode fechar negócio. E é exatamente isso que acontece nesse momento com o Adrielson, mas não há nada tão avançado com esse jogador, até porque é necessário um acerto com o atleta e que ele ouça outras propostas de outros clubes do futebol brasileiro. Resumindo, é isso, senhores. Mikael e Adrielson são os jogadores que estão na mira do Internacional nessa janela de transferências. Um zagueiro, que seria para grupo, mas principalmente pensando em ano que vem, quando o Inter terá menos zagueiros em seu elenco, com possível saída do mercado, possível saída até mesmo do Rodrigo Moledo, que não tem a sua situação muito bem encaminhada, é um cara para o futuro, e o Mikael, esse sim, um jogador para essa temporada especificamente, um centroavante da característica que o Inter procura. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!